Emiliano da Costa nasce no final do século XIX e o nosso país, esse período, deu muitos nomes conhecidos a nível nacional, mas também aqui a nível do Algarve, e entre os quais o nosso Emiliano da Costa. Como sei que estamos um bocadinho apertados de tempo, eu vou passando assim mais rapidamente. O Emiliano da Costa nasce em Tavira, como já sabemos, faz o seu percurso de escola primária, cresce brincando junto ao rio, isso vai ser muito refletido também na sua obra. Depois, eventualmente, porque o pai era militar, vai fazer o secundário em Beja, e de Beja parte para Coimbra para fazer o seu curso de medicina. Portanto, licencia-se em 1914, este é o seu diploma de curso, ali com as suas fitas. Passa muito rapidamente por serviço militar, não encontrei muita informação, mas temos esta fotografia que comprova que ele pelo menos vestiu a farda. O que é facto é que ele tem a licenciatura dele, o diploma é de junho de 1914, e no final de 1914 ele já está em estudo. Portanto, eventualmente fez a recruta dos 3 meses, ou assim. Bem, para estou, eu tinha que escolher uma foto que fosse assim ao mesmo nível de Coimbra ou de Tavira. E, portanto, aqui ele vem para Estoril para fazer medicina privada. Ele vem fazer medicina privada na Rua da Igreja. Por coincidência, há um outro sujeito, o Cândido Guerreiro, que faz anos no mesmo dia do Emiliano da Costa, portanto faria anos hoje também, que em criança também veio viver em Estoril e na Rua da Igreja, porque o pai aqui foi colocado como juiz de paz. É uma coincidência, porque eles mais tarde vão ser muito amigos e vão frequentar e fazer até a festa de aniversário juntos muitas vezes, ou em Alto ou em Estoril. Acaba por casar com uma senhora de Estoril e ir viver para a Rua do Pé da Cruz, onde ainda hoje lá existe a sua casa. Em 1419 entra para o Partido Médico de Estoril, Conceição e Santa Bárbara. 1919, desculpa. Nem sei o que é que disse, mas 1919. Este diploma comprova isso, e é a partir daqui que ele se torna o médico da aldeia. O médico público. Uma foto com toda a sua família. Uma foto com os intelectuais da época e os amigos, talvez uma foto já dos anos 50, o Cândido Guerreiro ainda, finais dos anos 40, 50, o Cândido Guerreiro ainda era vivo, que é aquele senhor ali o senhor ali de Barra, Emiliano da Costa, Arnaldo Vilhena, que eu já vou explicar porque é que agora estou a distinguir o nome, Joaquim Magalhães, um professor que também é muito conhecido. Eu sentia a necessidade de fazer este trabalho, não sabia muito bem porquê. Inicialmente até pensava que tinha sido porque, tal como todos os jovens da aldeia, comecei a participar nas desgarradas que o professor Amílcar organizava, lendo os sonetos do Emiliano da Costa, alguns daqueles que vamos ler hoje, assim como também os de António Aleixo. E foi a partir daí que eu comecei a gostar da poesia de Emiliano da Costa, que comprei o livro Rosairinha, que foi editado, quando foi reeditado em 1985, quando da homenagem dos 100 anos do poeta, pela Câmara de Faro. Mas depois comecei a consciencializar que havia muito mais por trás desta minha decisão emocional, como o João Inácio acabou de falar. E isso tem a ver com uma série de histórias que já tenho partilhado com alguns de vocês. Por um lado, que por esta época, desta fotografia, Arnaldo Vilhena, médico em Faro, por acaso bisavô de uma colega minha, que há dias tivemos de conversa e que diz que tem em casa uma série de livros e de coisas do Emiliano da Costa que oferecia sempre ao amigo. Arnaldo Vilhena é o primeiro médico a trazer para Faro e a começar
dar aos seus doentes a streptomicina, a famosa penicilina, para tratar a tuberculose. E o Leandro da Costa era médico da minha família, era médico dos meus pais, a minha mãe e os meus avós viviam na casa ao lado do poeta Leandro da Costa, e quando o meu pai tem tuberculose, é o Leandro da Costa que aconselha o meu pai a tomar a streptomicina, que naquela altura era um medicamento inovador, que custava rios de dinheiro, que foi preciso vender terras para poder comprar aqui este medicamento, e eu só estou cá porque houve este tratamento. Portanto, aqui está uma ligação emocional que é muito importante. Houve este medicamento e houve a intervenção do Dr. Leandro da Costa, que tinha conhecimento com o Arnaldo Vilhena e que partilhavam, digamos, esta experiência, que era um risco para eles, porque não havia muitos estudos, porque tinha começado a dar-se essa injeção e havia reações alérgicas complicadas, e portanto era um risco, mas foi o risco que safou o meu pai. E Leandro da Costa é um poeta, ao contrário de muitos outros, que teve uma grande fama em vida. Ele foi, os seus versos foram publicados em todos os jornais, ele foi falado por todos os intelectuais da época. Lembro-me de Ferreira de Castro, lembro-me de outros grandes nomes da literatura, não me vou alongar. E mesmo, vemos aqui uma fotografia dele próprio inaugurar a rua em Leandro da Costa, em Faro, uma rua, portanto, decisão concebida na Assembleia Municipal de Faro, na altura, com ele vivo, com ele aqui a assistir a essa inauguração. Também trouxe uma fotografia, porque é na terra dele, em 1956, em que ele recebe as honras da cidade e é homenageado entre a vida no Salão Nobre. Portanto, é um poeta que viu a valorização do seu trabalho enquanto poeta. É claro que depois os anos passam e poucos caíam no esquecimento. Foi também feito ainda em vida do poeta uma festa dos seus 80 anos, em 1964, de que esta placa é símbolo. Era preciso reunir a obra do poeta. O poeta tinha as obras, praticamente ele editou 100 livros por cada das suas obras, no máximo 200, e oferecia aos amigos, mandava para os jornais. Não sei se ele alguma vez vendeu algum livro. E estão espalhados nas coleções privadas, muitas vezes nos fundos das bibliotecas municipais. É difícil encontrar. Bom, são 14 obras, 13 são obras originais, poesias escolhidas, como o nome indica, traz alguns inéditos, mas a maior parte são amigos do poeta que escolhem poesias que foram editadas. Eu, para o meu trabalho, usei vários outros trabalhos já existentes, do Rocha Gomes, do Lúcio Sucinto, por causa das palavras. O Leandro da Costa era um poeta complicado para as pessoas com pouca formação intelectual, era uma pessoa complicada para os que tinham muita formação intelectual, mas que não percebiam as palavras algarvias, e portanto era uma pessoa complicada e foi sempre muito acusado. Mas o que é facto é que o Emiliano, até assim a lápis, quando lhe mandavam as cartas, eu dizia que ele punha ignorante. E assim apontava ao lado, aí testemunho, não estou a falar de cor, porque nunca. Aí também mostra o caráter do Leandro da Costa. Ele nunca mudou em função das opiniões dos outros. Ele manteve a sua escrita e nunca mudou em função das outras. A história do poeta, também por Rocha Gomes, aqui por Clementino de Brito Pinto, na poesia de Leandro da Costa, o Algarve, na poesia de Leandro da Costa, por Joaquim Magalhães, na fotografia, a aventura poética de Leandro da Costa. O olhar, a escuta e o sentir em Leandro da Costa, de uma amiga nossa que participa muito na página que eu criei no Facebook para divulgação da obra de Leandro da Costa, e que, não podendo estar cá, mandou-nos o texto para o António Palabrito, que ele depois irá ler se tivermos tempo.
Bailado das Sete Cores do poeta Emiliano da Costa, do professor Amílcar, sobre o poeta Emiliano da Costa. E, por último, uma tese da Universidade de Sara Varela, da Universidade de Algarve. Dou destaque à obra do professor Amílcar, alguém que aqui também viveu, que também tinha para aqui vindo e também aqui ficou, costuma-se dizer que quem bebia água da bica do meio ficava cá, apaixonava-se pela aldeia. O professor também veio para cá em jovem, a irmã veio para cá dar aulas e ele veio com ela. Era um amigo do poeta, escreveu também um livro sobre a sua obra. Dou destaque também, através da capa, a um pintor algarvio e farense, já quase esquecido também, e que há uma obra e um espólio que tem que ficar num sítio digno e em permanente exposição, e que espero que um dia possamos conseguir isso. Foi ele que criou o busto de Emiliano da Costa. Há até uma foto agora no espólio que há dias vi, não tinha ainda visto, do próprio Emiliano da Costa junto com o Sidónio, perto do busto de barro, enquanto o Sidónio estava a trabalhar. Aqui apresento uma fotografia que eu próprio tirei num dia que trouxe o Sidónio a Estoio para almoçar na minha casa e para visitarmos um outro pintor que aqui viveu, que era de São Brás de Alcotel, que era o Petronilha, que muitos conheceram. Ele, o professor Amílcar está ali, o Sidónio e o Petronilha. Foi um dia interessante porque o Sidónio tinha este tipo de pintura simbolista, um pouco mais moderna, e o Petronilha hoje tem muitos trabalhos por aí espalhar. Eu tenho um na minha casa, que ele me ofereceu quando eu casei, e que era muito realista. A determinada altura, o Sidónio oferece este desenho ao Emiliano, ao mestre poeta, com um abraço, Sidónio, e que eu usei com a mestria do Fernando Lobo, que está aqui connosco, que é o responsável pela parte gráfica da obra, que usámos para fazer a capa desta coleção. A primeira obra foi esta, Eliantos, aquilo que eu vos dizia há pouco, Gerações. Eliantos começa com um soneto de vida. Aqui, neste caso, é um soneto escrito numa daquelas agendazinhas pequeninas de 1925, mas este soneto já era muito antigo. Eu acabei depois por encontrar de 1914, portanto, estão a ver que ele já cá estava, porque ele assina o soneto dizendo estou no final do ano. Portanto, aquele soneto de vida, embora com algumas diferenças em várias estrofes, porque isso quer dizer que o poeta ia olhando para o soneto e ia modificando ao longo do tempo, tentando encontrar a melhor palavra, o melhor ritmo, tal como os pintores, quando têm os quadros em casa, nunca estão acabados, não é? O Sidónio tinha a casa cheia de quadros e quando eu ia lá e ia ver os quadros, esse ainda não está, ainda falta de não sei o quê, e portanto morreu e nunca acabou quadro nenhum, ou muito poucos. Portanto, o primeiro livro tinha esta capa, foi uma capa desenhada pelo Roberto Nobre, um artista gráfico de São Brás de Alcotel. E agora passei muito rapidamente para o segundo livro. O primeiro livro é um pouco Emiliano da Costa a dizer ao que vem enquanto poeta. Eu venho para andar pela paisagem, pelas flores, pelos pássaros, pela luz, e vem também dizer-nos muito da sua filosofia. Eu não percebia tanto porquê, pensava que era só porque ele era médico, mas depois eu vou-vos dizer porquê mais ainda. Ele tinha uma visão panteísta, o que quer dizer que havia Deus em tudo, e portanto, considerava que a vida era um milagre, e que, portanto, tudo era um milagre, e todos nós morremos num morrer e num viver constante, em que quem morre se transforma e volta a renascer nas flores, nos pássaros. E o Emiliano dizia-nos nestes sonetos que um dia haveria de andar por aqui, nas flores e nos pássaros no meio de nós, e hoje aqui está no meio de nós. O segundo livro é Flogistos, uma palavra que suscitou muita confusão naquela altura, mas flogistos é uma coisa que vinha da Idade Média, da alquimia,
era a ideia que os cientistas tinham de que alguma coisa, alguma energia estava ali, que era essa energia que fazia com que se produzisse calor, que as reações químicas acontecessem, esta energia que ele queria transmitir a partir dos seus sons. Neste livro, em que... Neste livro ele faz uma invocação, em que nos diz: alma da linda terra onde nascemos, encastada entre a serra e o mar e a Espanha, alma que para sentir-te a luz tamanha, com os serrenos e os pecadores remos, de ir sobre a terra. É uma característica do Emiliano que o verso termina, mas muitas vezes continua na frase seguinte. E depois diz-nos uma coisa que também é muito comum dele, que é esta coisa do sono e da luz e da cor, barulho de onda e seiva. Ele diz que o Algarve é um marulho, é uma onda de seiva azul e verde, a cor sempre doando nos sentidos. É sempre um poeta da cor, é sempre um poeta, tanto que também era pintor, e lá embaixo depois podemos observar algumas das pinturas que ele pintou. É aqui que ele começa, este livro. Este livro já tem uma alteração em relação ao primeiro. Ele começa agora a viver a vida dos historienses, começa a inspirar-se nas ruínas romanas, no mercado de Estói, no ciclo das várias estações. A obra do Emiliano passa muito isto em todos os livros. Começamos, por exemplo, na primavera, depois vem o verão, depois vem o outono, e vem o inverno, e continua o ciclo. E, portanto, há um ciclo constante, e neste ciclo ele agora já se apercebe dos trabalhos do campo, de toda a luta da aldeia, e também começa a falar sobre o património, sobre os ciprestes do palácio, sobre as ruínas romanas. Tem, neste livro, 10 sonetos dedicados às ruínas romanas. E agora, quem fez o prefácio foi aqui a minha querida amiga Josefa de Lima, e por isso dá-lhe agora algum tempo, pouco, vou ser senão... breve. Aliás, não vou ler o prefácio todo. Eu deixei isto aqui marcado para que cá está. Eu escolhi um fragmento que sintetiza tudo aquilo que foi dito. É de realçar o forte pendor impressionista que o poeta utiliza nos sonetos, podendo ser o mesmo apreciado ainda no primeiro volume da sua obra, ao trocar os pincéis e a paleta para pintar a luz, a cor e a beleza das terras provincianas do seu amado Algarve. Porém, é no segundo livro, em que a chama em combustão aquece e ilumina, que esta qualidade mais se concretiza e se destaca, tomando a sua expressão numa visão clara, abrangente. O poeta exalta e rejubila com a profusão de cores, luz e forma, e cada soneto é uma tela tridimensional, vibrante, que nos traz os cheiros da terra e os sabores das flores e dos frutos, irradiando uma luxuriante e rara luz, dificilmente encontrada em outras regiões. O Algarve é o herói da grande poesia de Emiliano da Costa. Obrigada. Porque este livro termina dizendo que nós, com as 4 estações rodopiamos, mãos dadas, com amígdalos e figos, com amêndoas e figos, do que amámos e vimos e beijámos, o coração dos olhos tão ricos. Ele diz-nos neste livro que é dedico-os à mulher algarvia. E depois termina fazendo uma associação interessante, porque para além daquela roda entre ondas e seiva, ele agora faz a roda fechando-nos com o nosso corridinho. Fecha um círculo. Portanto, fecha-se o livro, fecha-se este círculo em contínuas rondas, dando-se as mãos os cerros com as ondas. Outra vez, para o meio, és tu comigo. Ou seja, há aqui esta levar-nos para o corridinho, e todos sabemos que no corridinho há um momento em que o par vai para o meio e dança. Rosairinha, talvez o mais conhecido. E eu hoje vou-me atrever a dizer que até hoje nunca ninguém fez a leitura que eu fiz deste livro, e a leitura que tem sido feita tem sido sempre incompleta.
E vou explicar porque é que eu penso isto. Abre a narrativa do poema de uma forma dramática, afirmando que a ele e à amada faleceu-lhes um filho. É o soneto Nós os Dois. Este é o primeiro soneto do livro. Morreu-nos o menino, ele, o braço que através do infinito nos guiou. Ficamos, asas expandas para o voo, solitários no tempo e no espaço. Ninguém ligou a este soneto. Toda a gente vai para o segundo soneto imediatamente. Eles, os rústicos. E aqui eu gostava de salientar isso, porque às vezes há má interpretação. Não é os rústicos, como agora se usa, dizer em termos de base de ofensa, és um rústico, como os moços agora usam, mas o rústico no sentido de pessoas duras, calejadas pela vida, que eram capazes de enfrentar as vicissitudes e uma vida difícil, o sofrimento constante. Portanto, o Emiliano da Costa, numa fase, nesta altura, 1940, em que estávamos em plena ditadura, ele fala da miséria, da morte das crianças, de todo o sofrimento e de todas as dificuldades que o povo vivia. Portanto, era uma pessoa consciente, apesar de estar fechado no seu gabinete médico, no seu gabinete de escrita, praticamente, porque foi alguém que nunca ligou muito à gestão da sua casa, segundo nos dizem, e que era mais a sua esposa que tratava disso. Ele tinha muito conhecimento, não só de toda a cultura, de todas as tradições e de tudo aquilo que se fazia à sua volta, como também do sofrimento que os rústicos à volta dele sofriam. É claro que esta leitura que eu faço, e que eu suspeitei e que depois comprovei, que eu vou-vos mostrar, deriva do facto de eu ser descendente dos rústicos que andavam à volta dele. E, portanto, eu era neto dos rústicos que ali viviam e que trabalhavam à sua volta e que mal sabiam ler e escrever, com quem ele convivia e que ele admirava. Admirava no sentido de perceber que a sua extraordinária cultura intelectual e escolar tinha muito a aprender com toda a cultura que estas pessoas traziam, de perceber quando e como e o que fazer para que a terra desse frutos, para tratar de todas as coisas à sua volta, de acordo com os ciclos anuais. Eu também me deixei impressionado por este soneto, de tal maneira que o meu primeiro livro, que é sobre Estou, e em que o Emiliano da Costa é um personagem, assim como o professor Amilcar Quaresma, eu escolho aqui o verso: sombra e sol vai arruar duas cores. Eu escolho para título no meu livro: Sombra e Sol vai arruar duas cores. Eu faço outra coisa. Eu pintei este quadro e inspirei-me aqui a outra, uma paralela à outra. Faixa azul, faixa amarela. Faixa azul, faixa amarela. O sol e a sombra rodeando amores. E apesar da caneta e dos flavores da libra, a sombra é ele, o sol é ela. Portanto, eu também me deixei impressionar por este soneto e também acho que este soneto marca o ritmo de uma parte da narrativa da Rosarinha. Há outra história, um pouco mais privada, um pouco mais familiar, mas que quero partilhar convosco. É uma forma de também recordar a memória da minha mãe. A minha mãe nasceu ao lado do Emiliano da Costa e a minha mãe estava convencida, bem ou mal, que ela é que tinha sido a fonte de inspiração para o título do livro, Rosairinha. Bom, Rosairinha não é bem Maria do Rosário. Ela chama-se Maria do Rosário, de tanto que eu sou Luís Daniel Rosário do Riga, porque naquela altura as pessoas com menos posses eram só registadas, as mulheres eram só registadas com os dois primeiros nomes, não precisavam de mais nenhum, porque depois, quando casassem, herdavam o nome do marido, não é? Portanto, eu sou Luís Daniel Rosário Barriga, quando devia ser Luís Daniel Leirinha Barriga. No soneto das três, o poeta diz: dão piscadelas e em diferentes claves, de riso, ouve-se o modo das mãos. Conceição Nita, a loira, é um canário. Carminha e Rosairinha, cotovias. Elas as três amigas. Três Marias da Conceição, do Carmo e do Rosário. Bom, a Rosairinha era a Maria do Rosário. É interessante que a minha mãe contava, e provavelmente as pessoas mais antigas desta sala, não sei, que na rua da igreja, na rua de Pé da Cruz, onde morava o Emiliano, haviam realmente as três Marias.
E, portanto, este era um soneto inspirado nas adolescentes da época. No soneto seguinte, num outro soneto, não é o seguinte, quanto à idade da Maria do Rosário, ou Rosairinha, desculpa, também o poeta menciona de forma clara, no soneto Amor Nascente: para serem contra mim, sempre ao contrário, já viram a Maria do Rosário, tão nova a namorar, não tem preceito. 15 anos, trolaró, que vão à fava, trago no peito uma rolinha brava, trago um freno de asa no peito. 15 anos. É interessante. Tudo isto são suposições e tudo isto pode não passar de coincidência. O que é facto é que a minha mãe nasceu em 1925 e em 1940 tinha 15 anos. Portanto, percebem porque eu tenho uma forte ligação emocional com esta obra de Miranda. Pode ser verdade ou não. Para mim é verdade e é o que interessa. Falava-vos daquela leitura que todos os autores que se dedicaram à poeta de Miranda da Costa fizeram sobre a Rosairinha. É sempre Rosairinha apresenta-nos nascente algarvia, num poema romance da Via Dolorosa de Amor de uma Mulher. O ambiente do poema é dado por eles, os rústicos. Portanto, o primeiro soneto, não li nada sobre ele. O próprio professor Amílcar, amigo do Emiliano da Costa, também diz a Rosairinha é um poema, um drama dedicado à mulher algarvia. Não, nada daquilo que eu vos vou dizer foi dito. Na tese de mestrado, que à partida seria um trabalho de maior investigação, de maior dedicação e que, sendo orientada por um especialista na área, teria que aprofundar estes conhecimentos, o que a gente vai encontrar é dizeremos: nós os dois, eles os rústicos, as andorinhas, as tebas, são os vários sonetos do início da obra, e depois diz assim: destacam-se as figuras centrais, os rústicos, cuja primeira imagem é sobre o dia de... Mais uma vez, numa tese de mestrado, não se fala de nós os dois, do primeiro soneto. Porquê? Porquê é que passam desta forma sem aprofundar? Porquê é que o poeta escolhe um soneto em que diz claramente: ok, podia ser só o sujeito poético, ele criou um sujeito poético que diz que morreu dos meninos. Mas mesmo assim, não era importante perceber, é porque depois em toda a obra nós vamos encontrar o Emiliano da Costa como personagem. O Emiliano da Costa e a sua amada, como personagens do livro. Umas vezes como observadores, outras vezes como participantes, até salvando a Rosairinha, no momento em que ela cai do seu burro no meio da Serra Algarvia. Ok. Pois eu tinha a noção que na minha família se dizia que o poeta Emiliano da Costa e a sua esposa tinham perdido um filho. E é por isso que eu fiquei alerta com o soneto. E é por isso que eu vos digo que esta leitura só podia ser feita por um descendente dos rústicos que estavam ali ao lado e que sabiam da história. Estamos em 1940, passaram 24 anos desde esta notícia. Queria agradecer ao João Guerreiro, que muitos de vocês conhecem, que participa sempre com muita frequência na página, noutra página que é a Aldeia de História, Património e Cultura, e que faz estas pesquisas, para além das que eu faço, ele também faz e encontra muita coisa. De repente ele soluciona o meu problema. Porque eu já tinha dito aqui ao Fernando Lobo, eu vou escrever a dizer que, pela minha história, pelo aquilo que eu sei, perguntei às minhas irmãs, a minha irmã mais nova, a Julieta, também se lembrava disso, eu vou afirmar que vou, pelo menos, defender que o Emiliano da Costa teve essa tragédia na vida. Mas, reparem aqui, teve a sua deliverance, uma palavra francesa daquela época, muito interessante. A senhora Dona Isabel da Cruz Coelho Costa, esposa do senhor Dr. Augusto Emiliano da Costa, o parto foi laborioso e a criancinha faleceu. Então o poeta não estava a falar de uma... Havia até uma notícia num jornal, publicada, em 1916.
Portanto, não se pode desvalorizar desta forma um soneto em que um poeta inicia uma obra para falar dele próprio. Inicia uma obra que é, em grande parte, autobiográfica. Não é só para relatar a vivência dos historienses e dos algarvios por Costa Pessoa. É para relatar a sua própria vivência, da sua amada e da solidão e da brutal tragédia que tinha passado. Mas ninguém viu isto. É provável que Emiliano da Costa nunca tenha partilhado isto com os amigos. Porque senão, repare, quem é o diretor do jornal? O Heraldo. Lister Franco, um grande amigo de Emiliano da Costa. Mas também alguém que faleceu mais cedo. Naquele grupo de intelectuais que vimos ali já não estava o Lister Franco. Portanto, 1916, aquela fotografia é de 1940, 1950, quando ele já é rodeado de muitos amigos intelectuais, mas ele nunca partilhou com eles. Ele aceitou, ele esteve em locais onde estes diversos autores falaram sobre ele, ele percebeu que ninguém tinha percebido o seu sentido. Nunca ele imaginaria que seria o neto do Jacinto de Sousa Leiria que ia fazer isso. Do rústico. Pronto. Morreu dormindo é um grito do Emiliano da Costa. 24 anos depois ele consegue, ele é capaz de falar sobre isto. Portanto, isto é um trauma psicológico e isso eu estou na minha área para falar sobre isso. Ele escondeu, ele engoliu, mas ele está claro na sua obra, porque ele tenta fazer a catarse no sentido de dizer: ninguém morre, toda a gente continua a viver. Afinal de contas, as nossas células vivem naqueles que são nossos familiares, os nossos genomas. Depois, quando nós morremos e somos deteriorados pela terra, voltamos a ser nutrientes para que nova vida aconteça, e isto era uma forma dele lidar com a situação. E vamos ver no final da Roseirinha que ele diz isso mesmo. Mas o Joaquim Magalhães, e muito bem, dizia que o romance de Roseirinha é um grande fresco em que vivem e falam com o seu rude e pitoresco falar original os personagens da história. E é isso um pouco em que... Canta lá, Alberto Sousa, jazz de guitarra ao peito. Canta às moças qualquer coisa, das tuas, com o teu jeito. Cá estou eu, a Bia Rosa, que se me cantas prometo dar-te vermelha uma rosa colhida dentro do meu peito. Sou mulher de confiança, bem bonita, o ar sadio. E não só isso, de herança, tenho tanta terra, tanta de sequeiro e regadio. Ó belé de sons da candeia. Não vale desconfiar, mas foi só chegar ao pé destas ovelhas ouvi todas berrar. Mé, blé! O meu amigo descansa, desconfiado não fico, mas querem assustar do porco para o possível que chique. Sabes muito bem versar nos versos da opinião, mas por pensares mal de mim, trago a dor no coração. Tu és linda, muito linda, como não vi outra ainda. Linda a boca, lindo o olhar. A voz maviosa tu cantas, melhor que as outras gargantas. Sabes muito bem versar. Ao ver o teu rosto oval, como não vi outro igual, fiquei preso de paixão. És muito linda. Dispersos, aqui te deixo estes versos, os versos da opinião. Só tens de ter muito defeito, a não olhares com jeito para os meus olhos, enfim. E eu julgo que isso acontece, não porque mal eu te fizesse, Mas por pensares mal de mim. Tu dizes que tens a dor no teu peito, ó meu amor, e eu é que tenho e tu não. Quando te vejo e não olhas como uma flor que desfolhas, trago a dor no coração. Obrigado. Não era para ter isto aqui para vocês. Rapidamente, em vários momentos, neste soneto, por exemplo, ali encontra a Roseirinha, o casal vai na sua charrete e encontra a Roseirinha no burro, em sentido contrário, e quase não a reconhecem, porque ela está muito magra, está muito sofrida. É toda a história daquela época. O marido vai
para a Argentina, ela deixa de saber do marido, ela tem um filho, tem que cuidar do seu filho, adoece e é tratada pelo poeta, e todo esse drama, a desconfiança em relação à medicina, ela ir à bruxa e ao curandeiro, portanto, tudo isso era algo que um médico daquela época se confrontava, e ainda hoje. Eu muitas vezes costumo dizer aos meus utentes, pacientes, eu gostava de ter uma varinha mágica para bater na cabeça e dizer que está tudo bem, ou espalhar aqui as cartas do tarô, ou jogar búzios, mas não é a minha especialidade. Portanto, há muita concorrência, mesmo relativamente à ciência. Mas é interessante também percebermos que quando encontram a Rosarinha morta, estava a lavar a roupa e morreu na ribeira do Rio Seco, quem a vai encontrar, quem a vai beijar, é a amada do poeta. Ele diz só a minha amada em todo o soneto, mas supomos que seria a sua esposa. Não. E, portanto, há aqui uma dimensão sempre de contacto entre este casal, poeta e amada, e o povo à sua volta. Digo eu, quis o poeta que esta obra, Rosarinha, retratasse os seus conterrâneos, mas também a sua própria vivência junto deles e da natureza. Fauna e flora que os rodeavam no dia a dia de lutas e canseiras, de alegrias e sofrimentos, de bonanças e tempestades. Um retrato vivo e vivido, impregnado de emoção e paixão por tudo o que o rodeia, pela vida. E era este soneto que ele diz, no final, volto a sofrer na carne do meu filho. Portanto, toda esta roda constante entre o nascer e morrer, como ele diz cá em cima, que viveu e morreu e agora vive e torna a reviver, portanto, esta contínua, ele aqui desabafa, peço desculpa, ele aqui desabafa que tudo isto voltou a acontecer na carne do seu próprio filho. Portanto, é o poeta que o diz, não percebo porque é que ninguém ligou a isto. E a construção dele, porque ele compreendeu isso como E ele compreendeu que ninguém tinha compreendido isto. Ok, eu agora daria a palavra ao José António para ler a Gabriela, que nos manda uma comunicação sobre o poeta. Ela dedicou uma parte do trabalho também, a ela se deve aquele livro, A Escuta e o Sentido, em Leandro da Costa. É uma professora doutora de literatura, se não julgo, e gostaria de ter estado aqui, mandou-nos uma comunicação, não pôde, e mandou. Eu espero que o José António consiga encontrar ali Eu vou ler o texto que a Maria Gabriela mandou para o Luís. Celebrar Emiliano da Costa é recordar um grande poeta que soube construir a sua poesia com o que de mais genuíno o nosso Algarve tem para oferecer. A vida e alma algarvias e a singularidade da sua paisagem e dos seus costumes. Emiliano encantou-se com a terra algarvia, com as árvores, as flores, os ribeiros, as serras e a planície, o mar e a fauna, o pulsar da vida e o seu termos. O poeta fotografou com o seu olhar e a sua escuta, com as suas palavras e a sua reflexão, a labuta da vida agrícola e das tormentas marinhas, a doença e a morte, a dor, a saudade, a melancolia e a força, a tristeza e a alegria, as fases da vida no seu todo, a infância, a juventude e a velhice, a sensibilidade e as emoções da gente algarvia. Deste modo, e pintura poética de Emiliano, a pintura poética de Emiliano reproduz a realidade da terra e do povo algarvio. Deteve-se, no entanto, com particular atenção na figura feminina. Olhou-a e sentiu a sua beleza e a sua mágoa. Apreciou a alegria da infância e da juventude, a mais-valia da amizade e a ternura do enamoramento.
enamoramento. Com a perspicácia do seu olhar médico e a sensibilidade da sua alma poética, consubstanciou o conhecimento físico e psíquico da figura feminina na personagem Rosaria. Ela surge como a menina, a rapariga estrada em fora, em burro vintenário, joelhos de ir à missa, que feliz, com o bacurinho benza o São Luís ao colo, é a Maria do Rosário, a mulher que baila e canta, alegra-se, encanta com a sua esbelteza, todos de a ver a Rosairinha, Mirena, torradinha, torradinha. O poeta pintou-a com as suas cores da vida, da doença, da tristeza e da morte. A Rosairinha a tudo se sujeita pelo seu grande amor, sonhando na azoteia, sempre à espera de notícias da Argentina. Mergulhada na tristeza, perdendo o riso, esse rosal tão lindo, e às águas do olhar já se marasma, pétalas de núfer imprimindo à flor do rosto a jaça do plasma. Já não é ela, uma outra aparição. O sofrimento traz-lhe a doença. Estou doente, movido na desgraça. Gostava que viesses no mesmo custo. Sujeita-se a tudo, socorre-se de tudo, até da bruxaria, para salvar a sua dor e a sua vida. Tinha ido à bruxa, mas afinal quem é esta Rosarinha? Pretende o poeta com esta personagem feminina. Ela é a imagem da mulher algarvia, plena de força, de energia, de sonhos e de vida, a mulher que trabalha no campo e no lar, a mulher que ama, que luta pelo seu amor, que enlouquece e trejaria por esse mesmo amor que partiu. Embora ela se insira numa época já longínqua, a Rosairinha é, no fundo, a imagem da mulher algarvia da primeira metade do século XX. Ela é o protótipo da mulher do sul, da montanheira, das terras onde medram as amendoeiras, as alfarrobeiras, as figueiras, os chicos de pita. A mulher que labuta, ama, sonha e sofre no sul de Portugal. Portanto, havia a dizer sobre a Rosairinha, mas deixamos o resto para os leitores da poesia de Emiliano. Obrigado, Emiliano da Costa, pela autenticidade visual, auditiva, palpável que nos deixaste nos teus versos, pelo realismo impresso nas tuas palavras, pela verdade das imagens que pintas poeticamente. Obrigado. Maria Gabriela Silva Sousa. Com este belo resumo da poesia de Emiliano da Costa, vos deixo e deixo temos ali uma fotografia do grande amigo, grande guerreiro que fazia anos no mesmo dia, de Emiliano da Costa, e deixo-vos com a fotografia das últimas fotografias em que o poeta, na sua cadeira de rodas, como eu o conheci, estava junto dos seus quadros, nomeadamente o retrato feito pelo Carlos Porfírio, que podemos observar na exposição. Obrigado a todos. E agora passamos à